Então, sem mais delongas, queridos, eu quero falar sobre isso aqui que é tão importante, tão importante. O anticristo não é ocidental. Já tinha anunciado que seria esse o assunto, e é muito importante a gente tirar todas as más interpretações do coração. Essa igreja é bastante esclarecida, Deus tem dado luz, e você vai compreender. Avança aí para mim, por favor. Quem está no comando. Muito bem. Ao longo do tempo, muitos estudiosos, teólogos e leigos tentaram discernir a enigmática figura de um anticristo, ou a besta, a partir das suas perspectivas e contextos históricos em que viviam. Isso causou várias interpretações errôneas, pois para a igreja primitiva, por exemplo, o anticristo que viria era o imperador romano. Então preste atenção, já no primeiro comentário. Dependendo da época que a pessoa viveu, ela sabia que viria o anticristo e ela interpretava o anticristo segundo a sua época. Isso causa primitiva. Por exemplo, o anticristo era Nero. Nero que mandou matar Paulo, Nero que tacou fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos, Nero que empalava os cristãos na Via Ápia incandescente vestido de betume. Então ele fazia tanto mal aos cristãos que os cristãos vivos da época cravaram: o anticristo é Nero. Mas isso se provou inócuo, porque a história não terminou no primeiro, segundo, terceiro, quarto século. A história continuou. E Nero não era o anticristo do tempo do fim. Amém, queridos? Ele pode ter sido usado por um espírito contrário à igreja, o espírito do anticristo, que já atua desde o primeiro século. Mas ele não era a figura do anticristo prometida e profetizada em outras passagens. Não era. Mas dependendo da época, a pessoa interpretava o anticristo da época. Então, é isso que eu quis abrir aqui. Ele foi perseguidor dos cristãos. Já na época da Reforma Protestante, século XVI, não tinham dúvida afirmando que o anticristo era o Papa Romano. Então, no tempo da igreja primitiva era Nero, no tempo dos reformadores do século XVI, protestantes, o inimigo do protestantismo era o Papa Romano. Então, o anticristo é o Papa. Isso, eu estou dando um exemplo já de cara, porque nós vamos ver que todo tempo se elegem potenciais anticristos. Cada um examina a sua época e diz: esse é o anticristo. E a maioria esmagadora das vezes o povo erra. Erra feio nessa eleição. Então, para os reformadores, o anticristo era o Papa Romano. Ultimamente, nos séculos 20 e 21, a tendência é enxergar uma figura de um líder político. Daí a dificuldade: qual sistema interpretativo está correto e alinhado com os desígnios de Deus. 2 Pedro 1,19, vamos ler? Quando tiverem textos bíblicos, vocês leem junto comigo, em voz alta. Vamos lá? Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Adianta que interpretações particulares não representam o que Deus profetizou. Então cada um escolhe sua própria interpretação e isso dá errado. Não é de particular elucidação ou interpretação. Tem que ser conforme o Espírito de Deus revelar e tem que ser conforme as Escrituras. Amém, povo santo? Avança aí para mim, vamos lá, vamos entrar no mérito. Uma das interpretações mais antigas da igreja cristã, como eu disse, era pensar que Roma seria o grande berço do anticristo, porque Roma era um país, era um regime ditatorial, conquistador, que esmagava os povos, somente nos primeiros séculos era cristã. Então era natural que os cristãos achassem que Roma tinha tudo a ver com o anticristo.
Só que isso vai gerar uma interpretação errônea, que se provou pela história que não era assim. A maioria dos comentadores ocidentais, olhando de forma preterista, olhando para o passado, analisam as profecias como se cumpridas naturalmente no tempo que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, ou seja, em pleno Império Romano. Vamos ler o texto de base, que era interpretado como acontecendo no tempo do apóstolo João, primeiro século. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse 17, de 9 a 11. Vamos lá, quem quiser ler em voz alta com o pastor. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, está grifado aqui, um existe. Isso pontua que quando João escreveu o Apocalipse, esse um estava existindo. Isso aqui pontua o tempo de João, ok? Ele está olhando para o passado, já caíram 5. Mas atualmente um existe. E o outro ainda não chegou, olhando para o futuro. Todo mundo percebeu o que João está escrevendo aí? Ele olha para o passado, já caíram 5. Está presente um. E ainda vem outro depois desse. Desliga o celular, por favor. E quando chegar, tem de durar pouco, esse futuro, próximo. E aí o verso 11 diz, leia aqui comigo, ó. E a besta, que era e não é, também é ele, aí ó, ele, o indivíduo, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Obviamente está em código, o código profético, né, com linguagem profética. E aí, em cima desta passagem tão assim, não detalhada, mas com códigos bem claros, um existe, 5 já caíram, vem mais um pela frente. Foi natural para a igreja pensar, está falando do Império Romano. O um que existe é o Império Romano. João estava vivo ainda no Império Romano, preso por causa do Império Romano. Mas eles não podiam prever o que viria depois do Império Romano. Só para refrescar a memória de vocês, da estátua de Nabucodonosor, a partir da Babilônia, depois veio o quê? Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa. Pulou Grécia, e depois da Grécia, Roma. Percebam que os impérios foram sucedendo conforme Deus havia revelado lá atrás. Ok? Ele está vivendo no tempo de Roma. E aí os estudiosos, historiadores, cristãos começaram a cravar. Está falando de Roma, logo o anticristo vem de Roma. Se o anticristo vem de Roma, o anticristo é... Roma é onde, irmãos? Em qual continente? Qual é o continente de Roma? Está Europa. Europa. Roma está cravado na Europa. Se essa interpretação estivesse correta, o anticristo sairia da onde? Da Europa. Seria o anticristo europeu. Quero deixar isso bem claro para vocês. Amém? Vamos lá, avança aí para mim. Falou das 7 colinas. Obviamente que a igreja primitiva pensava tratar-se do Império Romano. Porque o Império Romano, e principalmente hoje é o Estado do Vaticano, está firmado em 7 colinas. Olha como é que é interessante isso. Colina Quirinal, colina Viminal, colina Capitolina, colina Palatina, colina Esquilina, colina Caélica e colina Aventina. Essas 7 elevações são a base do centro da capital ali, que hoje é o Vaticano. Oh, então é Roma. Se é Roma, o anticristo tem que vir de onde? Da Europa. Será isso verdade? Para aquele período poderia casar, mas casa hoje, essa profecia, esses detalhes, avança aí para mim. Aí os estudiosos começaram a tentar encaixar os imperadores romanos nessa profecia de João.
Aí começando lá, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, Dominiciano, Nerva, Trajano e Adriano. Só que não parou nesses que estão aqui dispostos ante vocês. O Império Romano ainda durou mais alguns depois destes. Aí a conta não, com a história andando, a conta não fechou. Qual seria o anticristo? Será que o anticristo é Calígula? Será que o anticristo é Nero? Será que o anticristo é Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70? Percebam que a tentativa de acertar quem é o anticristo, na sua época, era até legítima, só que não batia todos os detalhes. Não batia todos os detalhes. Se era o 7º rei e o anticristo é o 8º, só aqui já tem quantos? 10. A conta já não fechou. Quantos estão acompanhando o raciocínio aqui, por favor? Isso é muito importante, porque você vai ver inúmeros estudos dizendo que isso aí bate com a descrição do Apocalipse. E não bate. Não bate. O 8º rei não está aqui. Aí, queridos, passados alguns anos, eu fui apresentado a essa teoria, que os 8 reis seriam papas, já que é de Roma que tem que vir, né? E aí eu mesmo manifestei esse quadro para vocês há muitos anos atrás, na minha ignorância, peço perdão em nome de Jesus. Amém? Na época quem estava no comando era o Papa Francisco I. Aí o pessoal começou a contar os reis. Aí veio lá Pio XI, aí vai vendo aqui os papas, Paulo VI, aí chegou aqui no Bento XVI. Como é que se encaixava na profecia? Tem que durar pouco. O Bento XVI foi o único papa na modernidade que desistiu no meio do caminho de ser papa. Ele durou pouco. Ele abdicou. Pediu para sair. Aí, opa, encaixou. Tem que durar pouco, é ele, o 7º rei, né? Aí entrou quem depois dele? Papa Francisco I. O homem agora já morreu? Se ele é o 8º rei, ele tinha que ser o quê aqui? O anticristo. O Papa que morreu era o anticristo? Se o Papa que morreu era o anticristo, não precisa mais esperar, já morreu, acabou a história. Não tem que temer mais nada, ele já morreu o anticristo. Infelizmente tem um monte de cristão que ainda acha que isso aqui funciona. Agora tem um outro Papa depois desse, o atual, é Leão XIV. Então essa conta aqui, jogando nos papas, não funciona. Tentar achar o anticristo nos imperadores romanos não funciona. Tentar achar o anticristo nos papas católicos romanos não funciona. Não fecha a conta. Amém, povo santo? Estou afirmando porque não fecha. Senão esse seria o anticristo. Vai ressuscitar. Porque a besta filha de morte ressuscita. A cabeça é ressuscitada. Tem gente filmando esse papa aqui lá, onde ele está, até hoje, num caixão de vidro, para ver se ele vai acordar. Estão esperando que ele seja o anticristo. Se for então o adventista do 7º dia, acham que ele que vai promulgar, ele vai voltar, ele é o anticristo, e vai obrigar todo mundo a guardar o domingo. Algo que a igreja faz há 2000 anos já. Os adventistas creem que vai ser uma obrigação por decreto. E só quem guarda o sábado vai ser salvo. Então nós aqui, irmãos, estamos fora da salvação, viu? Avança aí para mim. Qual é a interpretação correta? Não são, naquele texto que lemos, reis humanos, mas reinos. Reinos. Sucessão de reinos. O reino que naquele momento existia era o reino de Roma. Antes de Roma, quais reinos existiram? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Vamos ver se vai bater a conta certinha aqui, ó. São quantos reinos que já tinham caído, irmãos? 5. Primeiro, ó, que foi uma hegemonia no seu tempo. Egito, depois Assíria, depois Babilônia. A visão de Daniel, quando ele estava vivo, começa da Babilônia para frente. Mas antes da Babilônia, houve o Império do Assírio e houve o Império do Egito. E depois da Babilônia, Medo-Pérsia, depois a Grécia.
Agora, aquele império que existia no tempo de João, qual era? Roma. 5 já caíram? Já. Qual é que existe? Roma. E qual é aquele que virá? O reino final do anticristo, do qual tem 10 reis, e entre eles surge a figura proeminente do chifre, que é o anticristo. Essa configuração de 10 reis não se consegue ver em lugar nenhum da história. Uma coligação de 10 reis depois do Império Romano. Lembra da estátua de Nabucodonosor mais uma vez? As pernas são de ferro. Mas chega até onde a estátua? Nos pés. E os pés têm quantos dedos? 10. E é metade barro, metade ferro. Então não se misturam, são povos diferentes. Não é Roma, porque Roma deixa de existir e dá lugar a um outro império. Misturado. Amém? Misturado. São 10 dedos, e são 10 reis, e são 10 chifres. O império que falta aparecer é esse aqui, ó. Avança aí para mim. É dele que vai surgir o anticristo. Vamos para o texto, lê aqui comigo, por favor. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Agora presta atenção nos detalhes, para não interpretar errado. Se fosse no tempo do apóstolo João no primeiro século, o império que estava dominando é o de Roma. O imperador era romano, ok? Esse último império, ele vai dizer que ainda não existe. No tempo que João escreveu, esse último império ainda não existia na história. Vamos ler comigo de novo? Presta atenção nos detalhes. Vamos lá? Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Está correto aí? Os quais, o que, igreja? Ainda não receberam reino. Então já descartamos Roma totalmente. Esse que ele está descrevendo ainda não se manifestou os 10 reis. Não receberam o reino ainda na história. Vamos ler o restante do texto, está sublinhado agora, igreja, vamos lá? Mas recebem autoridade como reis. Agora presta atenção. A besta é contemporânea a esses 10 reis. É com a besta. Eles têm que reinar na mesma época que a besta. Correto? Todo mundo está entendendo? Recebem autoridade como reis com a besta. Durante 1 hora, que é um período curtíssimo, metaforicamente, na história. Aí o verso 13 diz: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Só passam a possuir poder no tempo que essa conjuntura de 10 reis acontecer. Amém, povo? Todo mundo entendeu? Então isso não se encaixa com o Império Romano de jeito nenhum. Tem que ter 10 reis e do meio dos 10 vai surgir o anticristo. Ele reina contemporâneo a esses 10 reis. Avança aí para mim. O próprio sistema religioso católico sucumbirá pela besta. Por que não é o Império Romano? O Império Romano acabou na história. Alguns séculos depois deixou de existir o Império Romano. Ainda que se estendeu para Constantinopla por um período, mas veio a sucumbir também a continuação do Império Romano. Sumiu da história. Por que não é então? Aí vem a teoria. A besta é a continuidade do Império Romano na Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana substituiria o Império Romano. É uma noção que alguns têm. A Igreja Católica Romana nasce no meio do Império Romano, pode até ter o DNA do Império Romano, mas a Igreja Católica Romana não é o Império Romano. Amém? Todo mundo entendeu? Ela é oriunda, ela nasce no meio dela, mas a Igreja Católica Romana não pode ser dita é o Império Romano. E a mesma profecia diz,
quando o anticristo se manifestar a besta, ele vai atacar a meretriz. Sabe, a meretriz com cálice de ouro, com o sangue dos santos, é a Igreja Católica Romana, que massacrou milhares e milhares de pessoas ao longo de séculos. Vocês perceberam que vai haver um conflito entre eles, que são aliados? A prostituta está sobre a besta, mas a própria besta destrói a prostituta. Quantos estão entendendo? Estou sendo o mais sucinto que eu posso, para não entrar em tantos detalhes. Isso é muito importante você entender. Quem acredita nos dias atuais que as profecias se cumprem na Igreja Católica Romana, e aí torna o anticristo um papa europeu, comete um grave erro, porque a besta se voltará contra o papa e contra o sistema católico romano. Alguns querem que a Babilônia seja um conglomerado de conceitos, não é? Econômico, filosófico, é uma mistura de muita coisa. E é. Mas ninguém se encaixa melhor na figura da mulher prostituta do que a igreja que tem dinheiro, muito dinheiro para acabar com a fome mundial e não faz. A igreja que deturpou todo o evangelho. Por isso, prostituta. Eu posso afirmar com todas as letras, teria muito subsídio para falar que a Igreja Católica Romana é a prostituta montada na besta. Só que a besta vai se voltar contra ela. Ela é aliada hoje. Hoje é aliada. No futuro próximo, ela vai ser inimiga. E a besta vai destruí-la. Apocalipse 17, 16. Vamos ler? Vamos lá, igreja. Quando acontecer esses 10 chifres, tá? Estes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. E a fumaça da cidade vai ser vista do mar. Tem detalhes. Quando ela for destruída, a capital da meretriz, do mar, os navegadores vão ver a destruição dela. Então, hoje, a besta apoia a meretriz, mas num tempo futuro, a besta vai se voltar contra a meretriz e vai destruí-la e vai queimá-la. Então, a besta não é a Igreja Católica Romana, nem o Papa. Quantos estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Até aqui está todo mundo chegando junto comigo? Por que descartamos a Igreja Católica Romana? Não pode ser a besta. Nem pode ser dela oriundo o anticristo. Porque não se encaixa nas características que vai acontecer. Pelo contrário, a besta vai ser devastada, vai ser destruída. A besta não. A meretriz vai ser devastada, destruída. Ela é odiada pela besta. Que saiu dos 10 reis. Avança aí para mim. Então vamos começar a descartar os falsos candidatos anticristo. Uma grande linha teológica no meio evangélico acredita que é o Papa. E que o Papa europeu vai ser o anticristo e vai promulgar um decreto proibindo a guarda do sábado e obrigando todo mundo a guardar o domingo. Mas por que não é o Papa o anticristo? Final. Vamos ver alguns detalhes. O Papa Católico Romano não tem poder político mundial. Só governa o Estado do Vaticano. A soberania dele está circunscrita ao Estado do Vaticano. Ele não tem poder mundial. E o anticristo terá poder mundial. Não oprimirá os cristãos. Ou ordenará um decreto dominical contra os sabatistas. Vocês acham que a Igreja Católica vai perseguir os evangélicos e os judeus? Vocês acham que isso vai acontecer? Tem jeito da Igreja Católica ser opressora de judeus e cristãos evangélicos? Tem propósitos ecumenistas, que é juntar todas as religiões, que favorecerá o anticristo. Ela vai servir aos planos do anticristo. Mas a Igreja Católica não é a besta nem o anticristo. Ela serve aos propósitos. Será um vassalo do anticristo até a destruição da Igreja Romana. Então, descartamos o Papa. O Papa não é o anticristo final. Bora, Papa, sai. Pode passar para o outro candidato.
Ah, esse aí tá na moda. Esse aí do topete amarelinho tá na moda. Mas como você vê na internet, todos, vídeos, reportagens, inclusive internacionais, dizendo que o anticristo é o Donald Trump. Por que que não é o Donald Trump, o anticristo? Aí o anticristo seria americano. Antes o Papa é europeu. Ainda que esse último agora também é americano, viu? Leão XIV é americano e o anterior era argentino. O Bergoglio era argentino, Francisco. Mas por que que o Papa não pode ser americano, irmãos? A América tem alguma profecia aí na sua Bíblia sobre a América, sobre algum protagonismo no tempo do anticristo? Donald Trump não pode ser o anticristo, ele está totalmente descartado, porque ele é americano. Ele é completamente fora do baralho. Mas tem um monte de gente que diz que é ele, porque ele está agora belicoso, causando guerra e tudo mais. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele é cristão protestante de origem presbiteriana. Começa por aí. O anticristo é inimigo de quem? Do Cristo, representado pela igreja e pelos judeus, certo? O Donald Trump é inimigo da igreja e dos judeus, irmãos? Vamos descartar Donald Trump. Ele é defensor da Bíblia. Ele é defensor da Bíblia. Ó, o presidente Donald Trump autoriza evangelismo e reuniões de oração entre os funcionários do governo dele. Ele é defensor da Bíblia. Ele recebe oração de pastores lá no gabinete, tá? No gabinete dele, recebendo oração de pastores, ó. Tá errado, porque tá fazendo guerra agora, né? Mas ele recebe apoio pastoral direto. Donald Trump é defensor de Israel. Não subiu ao poder derrubando outros 3. O anticristo tem que derrubar 3 para chegar no poder. Ele derrubou só a Kamala Harris. A Kamala Harris, que era esquerdista, que era defensora do feminismo, lésbica. Ele derrotou uma mulher, ele não derrotou 3 para chegar ao poder. Então, não preenche os requisitos do anticristo. Ok? Não é ele. Nunca imporia uma religião mundial à força. Donald Trump não é. Avança aí para mim. Vamos ver o outro candidato. Ah, esse aí, ó. Emmanuel Macron. Macron seria o anticristo europeu, irmãos? Por que que o Macron ele quer ser tudo, mas ele não é nada? O Macron ele quer ser o rei da Europa. Aí o pessoal crava, o Macron é o anticristo. Por que que não é ele, o presidente da França, o anticristo? A origem dele é católica romana, ele é católico. Ele vai perseguir a igreja cristã? Ele vai perseguir os judeus? Não ascendeu ao poder derrubando outros 3. Também está descartado como candidato ao anticristo. Tem pretensões de poder regional, mas não é legitimado pelos outros governantes globais. O Macron, para a comunidade internacional, é uma piada. Os grandes líderes não temem o Macron. Ele é uma piada. Ele não é anticristo. Então pode ser o Putin. Por que que não é o Putin o anticristo? Podia ser o Putin. Está cometendo aí uma guerra também que já dura 4 anos. Mas qual é a origem do Putin? Ele tem relação com a igreja ortodoxa russa. Está vendo o Putin ali? Ó? Ele se diz cristão. Você pode não gostar do Putin, mas ele se diz cristão. Essa aqui é um papa da igreja ortodoxa russa diante dele. Está até fazendo sombra da cruz na testa dele aqui. Por que não pode ser o Vladimir Putin? Não ascendeu ao poder, derrubando outros 3. Então descarta a característica dele. Tem pretensões de poder regional e de viés comunista socialista. Apesar de ter uma das 5 cadeiras permanentes com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, não é inimigo histórico de Israel, apesar dos aliados palestinos, né? Nunca imporia a religião ortodoxa russa sobre o mundo. Lembra de uma coisa, o anticristo vai assumir o poder global, mundial, e vai impor a sua religião. Será que é o Vladimir Putin? Vladimir Putin é o anticristo.
ele vai obrigar toda a humanidade a ser da Igreja Ortodoxa Russa? Faz sentido, igreja, para você? Vladimir Putin não é o anticristo. Lá no país dele tem gente que acha. Tem gente que acha que ele é o anticristo do nosso tempo. Ou seja, as pessoas elegem o anticristo por aquele que faz dano. Está cometendo guerra, então apontam logo para ele como anticristo. Mas é mais um anticristo de ocasião, digamos assim. Mas não se encaixa nas prerrogativas bíblicas para ser um anticristo. Não saiu dos 10, não derrubou 3, ele não é um anticristo. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Para encaixar esse anticristo, ele tem que cumprir todos os quesitos. Tira o Vladimir Putin. Esse aqui é o queridinho da hora. Esse aqui é o chamado Jared Kushner. Ele casou com a filha do Donald Trump. Ele é genro do Donald Trump. Por que esse homem foi levantado para ser negociador entre palestinos e judeus? Acham que ele é o anticristo. Elegem ele como anticristo. Mas vamos ver qual é a origem dele? Ele é filho de pais judeus e professa o judaísmo. Ou seja, Kushner é judeu. Ele é o anticristo? Vai atacar o seu próprio povo de Israel? Ele é judeu. Ele é um investidor na área imobiliária, é um empresário, como o Donald Trump também é. Foi conselheiro sênior da Casa Branca e hoje é um consultor. No segundo mandato do Donald Trump, não tem expressão política para ser um anticristo. Não tem apoio internacional para ser um anticristo. Além de tudo, ele é judeu. Coloquei aqui Daniel 11, 37. Vamos ler, texto canônico. Vamos lá, queridos. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres. Aí aqui acredita-se que ele será um apóstata, porque ele não professará a religião dos seus próprios pais. E acredita-se até que ele seja homossexual, porque ele nem o desejo das mulheres ele quer. O pessoal começa a inventar em cima da profecia. Presta atenção nos detalhes. Nem qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, o Deus do poder, alguma coisa nesse sentido. Fortaleza aqui é poder. Há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos. Lhe repartirá a terra por prêmio. Será que isso aqui se encaixa com esse rapaz aqui, o Kushner, o genro do Donald Trump? De origem judaica. Entenda, ele também não preenche o perfil do anticristo. Vamos avançar. O chifre pequeno, o oitavo rei, a besta, anticristo, Gog, fará aliança por 1 semana, 7 anos. Daniel 9, 27, igreja, vamos ler? Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, quanto tempo Deus determinou que o anticristo vai reinar, igreja? Essa 1 semana ele já está no poder, ele está negociando com todo mundo. Amém? Mas quando ele será revelado como anticristo? Manifesto. Na metade da semana, quando ele quebrar as alianças que fez. Então preste atenção numa coisa importante. Vamos contextualizar com a vida real, com o tempo presente. Nós estamos vendo uma guerra que está situada no Oriente Médio, envolvendo Israel, envolvendo o apoio dos Estados Unidos, envolvendo a Pérsia, a antiga Pérsia, o Irã, envolvendo países do Golfo, vários países do Golfo. Tem um potencial de destruição muito grande essa guerra,
que ainda não alcançou o ápice. Por enquanto, temos problemas econômicos. Já vai haver reflexo econômico no mundo inteiro por causa dessa guerra. Mas a nível de destruição ainda não é. E nem se compara, por exemplo, com os 4 anos da Rússia. Não se compara com o nível de mortes que aconteceu quando Israel atacou o Hamas, ali na faixa de Gaza. Morreu muito mais gente por metro quadrado. Então, temos que esperar o desenrolar da história, amém? Mas o que a gente pode imaginar? Que essa guerra vai terminar num grande acordo. Tem que haver acordo. E já estão tentando fazer alguns acordos. Donald Trump já deu uma proposta para o Irã que rejeitou veementemente a proposta do Donald Trump. Rejeitou tudo. Uma hora a coisa vai terminar num grande acordo. E aí nós precisamos ver o que vai acontecer mais adiante. Mas ele reina por uma semana profética, 7 anos. A última semana profética do calendário de Deus, onde já se cumpriram 69 na morte do ungido. Faltam 7 anos. Amém? É essa última semana. Avança aí para mim. Então vamos lá. Quando o anticristo, já no poder, quebrar o acordo de paz, Israel estará de novo em segurança e tranquilidade. Falei isso na última palestra. E vai ser atacada de surpresa, como uma cidade que não tem muros, diz o texto. Israel hoje está completamente ligada na guerra. Ela não pode ser pega de surpresa hoje. Ela está em defesa. Ela tem aquele sistema de mísseis que protegem Israel. E mesmo assim, alguns mísseis têm entrado dentro do seu estado. Tem caído em Tel Aviv, tem caído em outras partes de Israel. É o sistema de defesa do domo, como é que chama? Domo de ferro. Quando vem míssil do Irã, drone e outras coisas mais, Israel tem sistema antimíssil, que intercepta os mísseis no ar. E o que tem caído em Israel são fragmentos, destroços, pedaços do míssil. Mas míssil mesmo de verdade não bate em Israel, por causa do sistema mais moderno do mundo. Amém? Então, ainda não é Gog e Magog, falei na outra mensagem, porque Israel terá que voltar a estar em paz, como uma cidade sem muros. Então, para que Israel volte a ficar em paz, tem que haver um acordo a nível mundial, irmãos. Quando houver esse acordo a nível mundial e passar alguns anos, nós veremos Israel de novo em paz e tranquilidade, vai baixar suas defesas. Quando baixar suas defesas, depois de um período, o anticristo atacará com uma coligação de países. Foi dito isso na última palestra, eu falei dos países que vão entrar. Aqui é só para lembrar a vocês. Vocês lembram de onde virá o ataque final contra Israel? De que lado geográfico? Do norte. Do norte. Está escrito com todas as letras. O ataque final a Israel, profetizado, que ainda não se cumpriu, virá do norte. Ainda que tenham vários países do sul envolvidos. Então, só para lembrar vocês, né? Aqui em cima é a Rússia. Mas aqui é Israel, essa tripinha aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. Geograficamente, Israel é só esse pedacinho aqui, ó. Aqui é o Egito. Acima de Israel ao norte, qual é o país que tem? Turquia. Tem o Líbano. Líbano é logo aqui. Mas mais acima é a Turquia. E a Turquia é inimiga feroz de Israel. Outro povo que vai estar envolvido na guerra de Gog e Magog. O Irã, a antiga Pérsia. Então o Irã não será totalmente destruído. O Irã resistirá. Ele já está resistindo. O Irã tem que participar dessa coligação de invasão pelo norte de Israel. Tu não pegou? E aí vem outros países como Putin, que é a Líbia. Aqui é o norte da África. Isso aqui é o norte da África. A Líbia tem que participar. O Sudão tem que participar. A Etiópia tem que participar. Já é aqui no nordeste da África. Enquanto essa configuração de países
não atacar Israel pelo norte não é Gog e Magog a guerra final. Amém? Todos lembram disso? O pastor explicou isso claramente. Então a invasão tem que vir pelo norte. Tem que vir pelo norte. Avança aí para mim. Agora vamos pensar, irmão. Volta lá no mapa, por favor. Volta lá no mapa. Vamos pensar. Vamos pensar. Nós já descartamos alguns candidatos anticristo vindo da América. Não pode ser americano, pode? Não. Pode ser europeu? Vamos imaginar. Se nós descartarmos esses países aqui, que estão profeticamente determinados, teríamos que encaixar os europeus para atacar Israel. Não teria que encaixar os europeus? Existe uma teoria absurda de que Roma ressurgirá de entre as cinzas num grande exército poderoso no tempo do fim. As pessoas estão tão agarradas à tradição do anticristo europeu que tentam ressuscitar o Império Romano no tempo do fim. Vocês acham que vai haver um ressurgir do Império Romano no tempo do fim? Tem algum indício disso? Pode então, querido, esperar que o ataque venha do norte, porque vem da Europa? É a Europa que vai atacar Israel quando estiver desprevenida? Agora vamos ver esses países que estão em redor aqui. Todos eles são de viés o quê? Qual é a predominância desses países aqui religiosamente? Muçulmanos, islâmicos, Islã. Todos esses países em redor são islâmicos, todos. Todos são islâmicos. O que faz mais sentido? Um ataque da Europa ressurgida das cinzas, do Império Romano, ou um ataque dos inimigos naturais de séculos de Israel? O que faz mais sentido? Pode, então, um líder europeu comandar esses países árabes islâmicos? Eles vão dar apoio a um líder europeu? Presta atenção numa coisa. A Europa já está rendida ao Islã. O Islã já invadiu vários países da Europa. Eles impõem as leis dele no país que eles entram. Paris já está na mão de islâmicos. Alguns países ali daquelas faixas já estão nas mãos dos islâmicos. A Alemanha já tem muito núcleo islâmico. Itália, tem outros países. Pelo contrário, um líder que não seja islâmico nunca receberia apoio desse povo todo do Islã. O Islã não apoia a Europa. O Islã quer dominar a Europa. E há uma profecia entre eles que vai dominar até 2030. Todo mundo. Você sabia que o Islã espera ganhar o mundo inteiro a partir de ganhar a Europa? O mundo todo. É a religião que mais cresce no mundo. A religião que mais cresce no mundo não é o cristianismo, é o islamismo. E o Islã tem intenção de dominar toda a Europa. Para dominar todo mundo. Ele dominaria a Europa e dominaria o Oriente e a África. A África também já tem muitos núcleos de países islâmicos. Então preste atenção, não tem nada a ver com a Europa. Todo o contexto mostra que os inimigos naturais de Israel são islâmicos, países islâmicos. Avança aí para mim. Quer ver um candidato a anticristo? Esse camarada aí tem muito mais a ver do que os outros. Inimigo ferrenho de Israel, presidente Erdogan da Turquia, declara que tem que se destruir Israel, e ele está exatamente ao norte de Israel. Olha o que ele declara: Turquia pede união de países muçulmanos contra Israel. Ele quer fazer uma coligação de países para atacar Israel, a Turquia. Onde você vê ali Mesec, Tubal, Togarma, é Turquia. Preste atenção nessas fotos aqui. Sabe o que é isso aqui? É o que agora falecido Ayatollah Khamenei. Irã. Sabe quem é esse aqui? Vladimir Putin. Irã, Rússia, Turquia. Estão conseguindo ver aí o jogo de poder no Oriente Médio? Agora vamos para cá. Sabe quem é esse aqui?
Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. Sabe quem é esse aqui? Presidente do Hamas. Sabe quem é esse aqui? Presidente Erdogan da Turquia. Autoridade Palestina, Hamas ali da faixa de Gaza, presidente, e o líder turco. Todos contra Israel. Quem tem mais perfil de ser um potencial anticristo? Esse cara tem. Ainda que não preencha todos os quesitos. Não subiu ao poder derrubando 3. Avança aí para mim. Quero mostrar uma coisa muito bacana para vocês. Base histórica. Amém? A igreja primitiva errou, interpretando que seriam os romanos, não é? Ou um imperador romano, que seria o grande anticristo. Mas nem todos na antiguidade pensavam assim. Então, vou mostrar a vocês documento histórico de que alguns entenderam que viria da Síria o anticristo. Na história do cristianismo, tinha quem enxergava que não era da Europa que viria o anticristo, que viria do Oriente Médio. Hipólito de Roma, no ano 236 depois de Cristo. Só presta atenção, só ouve, tá? Que estas coisas que estas coisas então não sejam ditas de mais ninguém, senão daquele tirano, esperava-se aparecer o tirano, e desavergonhado, e adversário de Deus. Nós mostraremos o que segue. Mas Isaías também fala assim, ele está usando o texto profético. E acontecerá que quando o Senhor tiver realizado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele castigará a mente forte, o rei da Síria, e a grandeza da glória de seus olhos. O irmão primitivo, o líder primitivo, entendeu nessa profecia que o anticristo viria de qual lugar, irmãos? Da Síria. A Síria. E a Síria compreendia desde a Pérsia até o Líbano. O Império Assírio se estendia por todo o Oriente Médio. Geograficamente, a Síria não é só um lugarzinho, não. Ela engloba vários países atualmente. Mas aonde ele conseguiu enxergar? Na Bíblia. Ele viria da Assíria. Melhor do que pensar que ele será romano. Amém? Isso é 236 depois de Cristo. Século 3. Vamos ler Lactâncio, século 4, 307, quarto século. Olha só como é que era a visão primitiva. Vamos lá? Um rei surgirá da Síria, que faz parte do Império Assírio. Nascido de um espírito maligno. O arremessador e destruidor da raça humana, que destruirá o que é deixado pelo mal anterior, junto com ele mesmo. Mas aquele rei, percebam, o tirano, o rei, é um líder. O anticristo é um rei. Mas aquele rei não só será o mais vergonhoso em si mesmo, mas também será um profeta de mentiras. E lhe será dado poder para fazer sinais e maravilhas, pelo qual ele pode atrair homens para adorá-lo. Então, ele tentará destruir o templo de Deus e o perseguir o povo justo. Então, da onde Lactâncio imaginou que viria o anticristo, igreja? O rei da Síria. Nós estamos aqui no 4º século do ano 307. Então, já haviam pessoas que enxergavam nas profecias e nas características bíblicas do anticristo que ele viria do Oriente Médio. Ele não virá da Europa, muito menos de países longínquos. Avança aí para mim. Então vamos lá, vamos entrar no mérito agora. Possível origem do anticristo. Oriente, mais propriamente de algum país islâmico. Para a gente cravar que ele vem do Oriente,
tem que ter mais alguns subsídios. Por exemplo, conhecer o que os islâmicos pensam a respeito de Jerusalém. Jerusalém vai ser o grande alvo do ataque. Vão invadir a Terra Santa e querem conquistar Jerusalém. Então, olha só. Existe na mitologia muçulmana, a religião de Maomé, a esperança no grande líder, no Mahdi. E esse grande líder virá acompanhado de Jesus islâmico. Já ensinamos isso aqui nessa igreja. O Jesus islâmico não é o Jesus da Bíblia. O Jesus islâmico vai ser um parceiro do líder, do Mahdi, do califa, que virá. E esse califa, quando vier, ele vai destruir os judeus e vai tomar Jerusalém de assalto, como capital do seu governo. Então está escrito aqui assim, ó. O Mahdi será vitorioso e erradicará aqueles cães e porcos, está falando dos judeus, e ídolos desse tempo, até que haverá novamente um califado baseado na profecia, como declara a Hadith. Isso aqui é profecia do Alcorão. Na verdade, o Hadith é uma tradição em cima do Alcorão, não é o Alcorão, mas é uma tradição em cima do Alcorão. Olha o que está escrito. Jerusalém será o local do bem guiado califado e o centro do governo islâmico, que será abençoado pelo imã Al-Mahdi. Qual é a expectativa do povo islâmico, irmãos? Que um grande líder vai aparecer. Eles vão matar os porcos e os idólatras. Os porcos são os judeus, os idólatras são os cristãos. Vão matar judeus e cristãos, vão tomar Jerusalém e transformar no centro do califado. Isso é ensinado durante séculos nas mesquitas muçulmanas, é cantado, adorado, ensinado para os pequeninos. A esperança de bilhões de muçulmanos é esta. Então, da onde porventura virá o anticristo? Será que vem do papado europeu? Será que vem da América do Norte? Qual é a característica desse inimigo? Foco em Jerusalém e foco em destruir o povo de Deus. Presta atenção, avança aí para mim. Estamos terminando. Eu não terminei o texto, não? Volta aqui. Eu parei numa arte aqui, né? Eu vou repetir qual é a intenção da religião islâmica. Vou repetir, tá bom? Jerusalém será o local do bem guiado califado e o centro do governo islâmico. Será, é profecia deles, que será abençoado pelo imã Al-Mahdi. Isso irá abolir a liderança dos judeus. Qual é o alvo dessa profecia? Destruição do povo de Israel. E colocar um fim à dominação dos satãs. Os satãs são os países ocidentais, que cospem o mal nas pessoas e causam corrupção na terra, fazendo-os escravos de falsos ídolos e comandando o mundo com leis diferentes da Sharia. A Sharia é a lei deles, do Senhor dos mundos, que é Alá. Então presta atenção, na cabeça de todo islâmico tem essa profecia. Eles vão dominar o mundo, vão destruir os judeus e vão matar os idólatras. E vão estabelecer Jerusalém como capital do califado em nome de Alá, estabelecendo a lei islâmica no mundo inteiro. Esse é o desejo dos muçulmanos. Na sua própria mitologia, no seu próprio estudo teológico. Avança aí para mim. É dominar Jerusalém. O desejo de todo islâmico é dominar Jerusalém. Avança aí para mim. E o Mahdi é a figura que se encaixa mais dentro dessa mitologia no anticristo. Na 1:11, outra pista de onde provavelmente virá o anticristo. Vamos ler, igreja? Texto canônico agora, todo mundo lê. Vamos lá? De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra Yahvé, contra o Senhor.
um conselheiro vil. Assim diz o Senhor Yahvé, por mais seguro que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Falando da cidade de Jerusalém e o povo de Judá. Verso 13. Mas de sobre ti, Judá, o que Deus vai fazer, irmãos? Quebrarei o jugo deles. O jugo deles, que vem da onde? De Nínive, que tinha a ver com o Império Assírio. O jugo deles. E romperei os teus laços. Aí você volta lá para Gog e Magog, Ezequiel 38, 39. Deus permite que eles invadam, que eles oprimam o povo de Israel, mas o próprio Deus depois os destrói. E eles são totalmente erradicados naquela mesma região. Amém, queridos? Compreenderam? Quem é que pode ser o potencial anticristo? De onde ele virá? De qual religião ele será? Faz sentido, irmãos, que o anticristo seja islâmico? Faz ou não faz? Pelo que vocês viram ali, o anseio da profecia deles é destruir os judeus e tomar Jerusalém. Faz sentido que eles sejam islâmicos? Qual outro povo na terra, no tempo do fim, teria poder de estabelecer sua própria lei sobre o mundo inteiro? Qual outro povo na terra teria exército suficiente para isso? Qual outro povo na terra estabeleceria leis contrárias a leis cristãs? Qual outro povo? Um só propósito, centrado. Jerusalém e erradicar os judeus. Existe algum povo atualmente que poderia ser protagonista numa possível invasão de Israel e de Jerusalém, irmãos? Vamos lá, vamos pensar mesmo. Eu quero que vocês tirem dúvida do coração. Pode ser o Putin, o Gog? Qual é a intenção de Putin em invadir Jerusalém, por exemplo? O que serviria para Putin invadir Jerusalém? Ele mal está conseguindo manter-se numa guerra de 4 anos com a Ucrânia e a OTAN. Você acha que Putin estabeleceria sua capital em Jerusalém? De Moscou para Jerusalém? Para quê? E traria vários exércitos para dominar o mundo inteiro? O novo Hitler? Veja se não encaixa melhor aqueles que têm pretensão de destruir Jerusalém e matar os judeus. Vê se não encaixa melhor uma religião que é a base de armas, que mata seus oponentes. Veja se não é melhor uma religião que tem pretensões mundiais, não tem pretensões só regionais, na Europa e no Oriente Médio, mas mundial. Você consegue imaginar? Vamos lá. Se estivermos interpretando correto, não olhando para o anticristo nem europeu, nem de qualquer outra etnia, se estivermos interpretando correto, o anticristo que virá será islâmico e vai impor as suas leis e a sua religião sobre cada tribo, língua, povo e nação da terra. Você consegue compreender o que seria isso aqui a nível de Brasil, por exemplo? Você consegue compreender se fosse o cristianismo proibido no Brasil, porque vem aí a Sharia sobre o Brasil? Você consegue compreender isso? Você consegue compreender todas as mulheres andando de burca aqui no Brasil? Todas as mulheres andando de burca, queria ver aqui no Brasil, nesse calorão aqui do Rio de Janeiro. Deus me livre, né? Você consegue compreender o que seria a opressão de um país totalitário, uma religião totalitária sobre o Brasil? Consegue compreender? É mais realista isso do que o Império Romano ressurgido do nada? Não é mais realista a possibilidade de uma dominação islâmica? Já está dominando a Europa e agora, recentemente, eu acho que elegeram um prefeito nos Estados Unidos que é islâmico.
Elegeram um prefeito islâmico nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Em Nova York. Eles foram para o centro de Nova York e fizeram as orações, todo mundo debruçado no centro de Nova York. Onde eles entram, eles dominam. Eles impõem. Vocês não viram isso, não? Todo mundo no centro de Nova York, todo mundo ajoelhado lá, para lá. Então, queridos, preste atenção. Se a nossa interpretação estiver correta, ele vem do Oriente, da Síria, da Assíria, de Nínive. Onde é Nínive hoje? Vamos ver aqui no mapa. Nínive é o mesmo lugar onde Jonas foi lá pregar. Nínive hoje é Mossul. E Mossul fica no Iraque. Fica no Iraque. Sabe quem domina hoje o Iraque? O Estado Islâmico. Estado Islâmico. Os Estados Unidos tentou desbaratá-los, tentou destruí-los, mas não conseguiu. Lavou as mãos, tirou os exércitos, deixou tudo à sorte dos próprios iraquianos. Nesse vácuo de poder, o Estado Islâmico voltou a estar estabelecido no Iraque. O Estado Islâmico é radicalíssimo. E o Estado Islâmico tem só um desejo na face da terra: destruir os judeus e tomar Jerusalém. Matar os porcos. Essa é a realidade atual. O anticristo pode ser de Mossul? Pode. Eu acredito que ele já está vivo, ele já está nos bastidores do poder. Tem que haver uma conjuntura de situações para que ele possa ser um negociador de um acordo de paz. Mas bem pode estar vivo, ele já está vivo, com certeza. Ele bem pode estar se preparando para ser porta-voz do povo dele. E a gente vai ver isso acontecer em nome de Jesus e vai ficar próximo os últimos 7 anos até a volta de Jesus. Antes que Jesus volte, os 10 chifres têm que existir. Amém? Não tem como Jesus voltar antes. Esse negócio de arrebatamento pré-tribulacional é mentira. Tem que acontecer o que a palavra de Deus já previu. Avança aí para mim. Eu acho que acabou. Acabou? Deixa aqui então para a gente sentir o peso da situação. Para a gente sentir assim a cara da situação, né? Amém, povo santo? Consegui fazer 1 hora e 5 minutos. Pronto. Cronometrou aí? 1 hora e 5 minutos. Uma palhinha da próxima. Eu vou fazer toda quarta-feira uma palestra escatológica. É bom, né? Não é bom? Como a gente terminou do tempo bom, tem alguém que queira fazer uma pergunta inteligente? Olha, eu restringi. Uma pergunta inteligente. Bobagem, eu vou rechaçar. Uma Ad é o califa, é o cabeça. Ainda não. Não tomou o poder ainda. Isso é muito interessante, tá? É muito interessante. Quem estuda a tradição religiosa islâmica sabe que tem detalhes que batem com a Bíblia certinho, incluindo o Tratado de Paz de 7 anos. Também está na cultura do povo islâmico isso, na religião islâmica. Ele sabe que terão um tratado de 7 anos. E outra coisa interessante, o Mahdi gosta de um cavalo branco, viu? O Mahdi gosta de um cavalo branco. O camarada que ajudou Maomé a construir o Alcorão era judeu. Isso lá no século VI. Mas se construiu toda uma mitologia depois disso, ao longo dos séculos. Então o Mahdi vai virar num cavalo branco. O Mahdi terá como seu parceiro Jesus islâmico, que não morreu, ele ascendeu ao céu com 33 anos e até hoje está vivo, Jesus islâmico. Ele desce no final do tempo para ser parceiro do Mahdi. E o Mahdi junta todos os povos islâmicos contra Jerusalém, contra os judeus e contra
o povo idólatra. O povo idólatra são os cristãos. Isso está na cultura deles. Diga, varão. Anterior, no genro do Trump, O Kushner. Jared Kushner. o senhor trouxe, tem uma palavra que diz ali que, em Apocalipse, nesse slide usado uma palavra, Foi Daniel, acho. disse que ele rejeitaria, ele ia contra a religião dos seus pais. Sim. Seria contra a religião dos seus pais. Então, assim, cara, ele ia contra. Esse slide. E esse rapaz, ele é descendente. Ele é judeu. Ele é judeu. Ele poderia ir contra o judaísmo? Sim. Essa é a pergunta, né? Essa é a questão. Pensei nisso também. Ele pode ser um apóstata. Ele pode ser um apóstata do judaísmo e se voltar contra os judeus? Pode. Mas mesmo que ele fosse apóstata do judaísmo, o que ele não tem, e eu queria que deixasse isso muito claro, o que faz ele ser uma figura fraca para ser um candidato ao anticristo? Ele não tem poder político. O poder político dele está baseado na América. Ele não tem poder internacional. Ele não tem, por exemplo, a aceitação dos povos islâmicos. Não vê ele como nada, e menos que nada. Então, para que seja um líder do povo islâmico, tem que ter aceitação do próprio povo islâmico, daquelas culturas todas ali. E o Kushner não se encaixa nesse perfil. Ele só tem poder porque ele é genro do Trump. Ele só tem poder na América. E mesmo assim está sendo investigado pelo FBI. O camarada, ele é empresário. Ele não é um líder religioso, ele não é um líder político, ele é um empresário. Então a área dele é imobiliária. Ele quer que o Trump tome posse aqui em alguma terra aqui no Oriente Médio, ele manda construir um monte de resorts. Mas quando ele diz que a religião dos seus pais, por esse lá da Síria, a religião dele não é judaísmo. Ele é uma religião que é islâmico, né? É islamismo. Então ele não negaria a religião. Mas pode ter um outro contexto. Mas pode ter um outro contexto. Por exemplo, mesmo no islamismo existem facções. Eles não são 100% unidos. Existem vieses diferentes. Tem xiita, tem sunita. Eles não são exatamente uma hegemonia. Então vamos imaginar que ele fosse sunita e virou xiita, ou xiita virou sunita. Isso não é um problema de interpretação, não. Ela perguntou primeiro. Por exemplo, que Ismael, pai de Ismael, é Abraão. Sim. Será que não seria um árabe descendente de Ismael? Porque aí iria contra a religião de seus pais, Abraão. Pode ir contra a religião de seus pais, Abraão. A linha genealógica dele pode passar por várias profecias bíblicas. Ok? Mas quero que vocês entendam o seguinte: quem quer que ele seja, e a gente não determinou quem ele é, estamos tentando traçar de onde ele vem. Mas de maneira nenhuma, vamos ver quem é o anticristo. Não tem como. Já se manifestou? Não. O homem da iniquidade tem que se manifestar. Ele vai ser um rei, ele vai ser um tirano, mas ainda não sabemos quem é. Então, depois que ele se manifestar, a árvore genealógica dele vai ser toda investigada. A gente vai saber exatamente quem ele é. Tem mistura, né? Tem várias misturas. A própria peça que é o Irã é de um outro viés, não é necessariamente vindo de Ismael, né? Peça não são árabes, mas são islâmicos. O que unifica todos esses inimigos? A religião. A religião e a esperança de um grande líder. Sim, de linhagem direta, sim. Diga. Sim. 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 Sim.
estão montando células no mundo todo. As pessoas não estão vendo. No nosso Brasil, já deve ter uma população de muçulmanos aqui, quase em torno de 1 milhão já. Sabe onde estão atuando mais os muçulmanos no Brasil? No Nordeste, no interior do Nordeste. São Paulo. Existem células deles no mundo todo. E não só eles, que o dele já era muito filho. Entendeu? Ele tinha população grande deles. E transformar pessoas locais em muçulmanos. Sim. E isso está crescendo. Já, na Europa, na França, já espalharam, já se espalharam. Em pouco tempo, imagina bem, no Brasil, não precisa dominar o Brasil todo. Se dominar grandes capitais, tipo o Brasil, ou São Paulo, entendeu? Tipo Belo Horizonte, grandes capitais, nossa, dessa Brasília, a gente já está super comprometido. Eu fiz vocês imaginarem um cenário, de uma dominação de uma religião estrangeira, né, que é islâmica, sobre o nosso país. Mas não posso afirmar com 100% de certeza que isso venha acontecer de maneira prática. Ok? Fiz vocês imaginarem para sentir a pressão do que seria isso. Mas aonde o Islã vai dominar de fato? Aonde o Islã já está entrando e vai dominar de fato? Na Europa. O Oriente Médio já está dominado. O Oriente Médio já está tomado. A África já está tomada. A Ásia já tem vários países. A Indonésia já é islâmica. Então, onde falta e onde é o alvo deles conquistar? A Europa. Primeiramente, eles querem conquistar toda a Europa. Se estender esse império para as Américas é mais complicado. Eu me sentia no Oriente, porque todos que moravam ali em volta, inclusive na estação, usavam roupas muçulmanas. só tinham mulheres de burca. Eu cheguei a ficar com medo, porque assim, eu olhava assim pela janela do apartamento, só tinha muçulmano na estrada. Isso na Inglaterra, cheia de muçulmanos. A França está igual, a Alemanha está igual, sendo invadida e tomada de muçulmanos. E onde eles entram, estabelecem a lei deles, a Sharia. Amém? Então, deixa eu finalizar aqui esse vídeo, essa pregação. Nós não cravamos quem é o anticristo. Nós desqualificamos os falsos candidatos a anticristo. O anticristo não pode ser americano. O anticristo não pode ser europeu. Não se encaixa nas descrições bíblicas. Também não podemos dizer exatamente se ele vem de Mossul, no Iraque. Mas Mossul, no Iraque, fazia parte do antigo Império Assírio, que se estendia desde o Iraque até a Síria, o Líbano. Então, dessas áreas todas que hoje são muçulmanas, ele pode ter origem em qualquer uma delas. Não podemos cravar, vem daqui, vem dali. É difícil isso. Vou imaginar que ele tenha nascido no Iraque, em Mossul. Mas ele não precisa necessariamente governar a partir do Iraque. Ele pode tomar o poder do califado a partir da Turquia, por exemplo. Se vocês não sabem, é uma rivalidade entre o Iraque e a Turquia pela cabeça do islamismo. Eles pensam diferente. A Turquia quer ser califado e o Irã e o Iraque querem ser califado. Mesmo entre eles, tem disputa de quem será o dominante de todo o Império Muçulmano. Há divergências. Então, ainda que o anticristo seja do Oriente Médio, e pode ter nascido em qualquer uma dessas indicações aí, mas onde ele vai ter preeminência, governar, se destacar politicamente, para poder negociar alguma coisa com os países não árabes, isso a gente tem que esperar acontecer na história para saber quem é o cara. Nós não podemos afirmar isso agora. Nós desqualificamos falsos pretensos anticristo. Eu botei na capa do vídeo até o Elon Musk. Elon Musk não é o anticristo. Ele é só um camarada que tem muito dinheiro e muita criatividade. Você não pode botar o Elon Musk como anticristo. Todos ajudam o sistema do anticristo. A Igreja Católica Romana, com o ecumenismo, juntando todas as religiões, ajuda o sistema do anticristo. Amém? Mas nenhum desses é o anticristo. Não é.
Vamos ficar de pé, terminamos então hoje. Quando nós virmos uma coligação de 10 reis, um deles subiu ao poder derrubando 3, aí você pode começar a dizer, esse camarada tem características do anticristo. E é ele que vai negociar o acordo. Quando esse acordo acontecer, contagem regressiva para mais 7 anos, de história e a volta de Jesus. Estando nós vivos, nós veremos. Quem viver, verá. Amém? Mas o que eu pude esclarecer sobre esse assunto e tirar as dúvidas das más interpretações, eu fiz. Quaisquer outras dúvidas, irmãos, depois a gente vai conversando nos bastidores e até mesmo na escola dominical a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Mas eu já instruí a igreja bastante sobre isso. Estudos longos sobre geopolítica e profecia, 13 lições. É só vocês reverem tudo que foi dito. Está online e está impresso na mão de vocês. Assim que eu puder, chegando em casa, se der tempo hoje, se não amanhã de manhã, transforme em PDF esse material e disponibilizo para vocês lá, para quem quiser continuar revendo, em nome de Jesus. Amém? Meu papel fim daqui, de palestrante, eu continuo sendo pastor e intercedendo por vocês. Mas a palestra terminou aqui, amém? Vamos nos colocar diante de Deus. A palavra do Senhor diz que os sábios, né, conduzirão muitos à justiça. Nós somos os sábios, os entendidos. Deus tem dado entendimento, nós não somos enganados. Nós não ficamos pensando que é o Papa que vai proibir guardar o sábado. Isso é loucura. Deus tem dado graça à nossa mente, ao nosso coração, iluminou o nosso entendimento. Estamos muito mais próximos de acertar do que a maioria. Isso não é arrogância, isso é a realidade. Então, em nome de Jesus, pegue essas informações, esclareça quem está em dúvida. Ajude as pessoas a enxergar as verdades, desmistificando as mentiras em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que a igreja é baluarte da verdade. É a coluna da verdade. Pai Santo, nós te louvamos por essa noite na tua presença. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, principalmente pelo entendimento que o Senhor tem trago ao nosso coração. Se não fora o Senhor, estaríamos completamente perdidos. Estaríamos desnorteados, sem rumo e sem conseguir interpretar as profecias que o Senhor espalhou pela Bíblia. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque aquilo que entendemos tem muita coerência, faz muito sentido. Mas se em alguma coisa ainda estamos precisando ajustar no nosso entendimento, guia-nos para que sejamos precisos, para que não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda do centro da tua verdade. Nós te agradecemos por aquilo que já alcançamos. Tua palavra diz que devemos ser gratos pelo que já alcançamos. Então somos gratos pelo que já alcançamos no entendimento da tua palavra. Que a tua graça continue sobre nós, nossos olhos fiquem abertos para ver o desenrolar da tua palavra sobre a terra. Os eventos, as guerras, os líderes, a fim de identificar aquele que virá, o anticristo. Nós havemos de vê-lo, se o Senhor permitir que estejamos na terra. Então glorificado seja o Senhor, dono da história, dono de todas as coisas. A tua palavra se cumprirá cabalmente sobre a terra. Louvado seja o Deus que tem o controle de tudo, controle absoluto de tudo. E ao final, o teu rei, o teu ungido descerá do céu e resgatará a tua igreja gloriosa. Nós te agradecemos por essa viva esperança. Que a tua graça continue sobre os nossos corações. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos chegar bem nos nossos lares e continuar meditando na grandeza do nosso Deus. Seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.